Vamos sintonizar por aqui, pegar um cafezito ou uma cacauzita para essa semana entre eclipses. Eu já falei algumas vezes aqui que o cacau, em algumas culturas, é utilizado como medicina, contém substâncias que trazem a sensação de prazer, de bem-estar e energeticamente conduzem à conexão com o coração, ao alinhamento com o chakra cardíaco. Então, se tudo estiver intenso, traga a conexão para o seu coração, respire em presença. Nós temos um eclipse que acontecerá e também temos um movimento astrológico importante, que é a entrada de Netuno em Áries. Netuno é um planeta geracional, então isso reflete muito no coletivo e traz movimentos, que depois eu vou falar, muito importantes para esse ponto que estamos aqui da transição planetária. E toda essa simbologia, né, trazendo para o céu de hoje, a lua que está minguante em peixes e a frequência do dia que está na noite elétrica no Tzolk'in, essa simbologia é para você despertar para si, para você voltar para sua fonte intuitiva, instintiva, para o seu feminino, e o acesso mais profundo a si, para você conduzir os seus movimentos a partir daqui, sintonizada, em alinhamento com o seu caminho, em uma coerência. Senão entra nesses loopings de ansiedade, de sentir que está num desencaixe, tentando corresponder aos padrões que já estão se desestruturando, muitos obsoletos, o mundo está num movimento de mudança e transformação muito grande. Então, voltar para si, né, trazer esse contato com o seu profundo, que é muito o que conduz o arquétipo da noite, da energia do dia de hoje, com o inconsciente, com os seus sonhos, com aquilo que transcende a lógica por muitas vezes, né, mas faz parte dos mistérios do ser. Aquilo que você vive, que você sente, mais do que você explica. Então, tem muita gente que tem medo de entrar em contato com o seu profundo, com o seu inconsciente, né, com os seus próprios mistérios, com as suas incoerências, com as suas inconstâncias. E nisso, né, nega-se uma parte de si. E ao se negar algo, aquilo vai tomando uma proporção ainda maior para te mostrar que a sua natureza é dual, que você, né, tem os seus lugares ainda inconscientes a serem descobertos, que é um mistério para você, mas que ali contém elementos importantes para a sua evolução. Então, se perceber, né, é na noite que se concebe o dia na natureza, e é no seu profundo que você concebe os seus sonhos, que você gesta os seus projetos, as suas ideias, que você mergulha na busca de respostas. Então, se você fica tentando só ali estar na superfície e tem medo de se afogar, é provável que você nunca conheça a sua verdadeira natureza, né? É provável que você pare de sonhar, que você fuja de entrar em contato, inclusive, com a sua própria cura. E quando se para de sonhar, né, se para de buscar, se para de acessar, de mergulhar na busca também por realizar. E aí a vida paralisa e a vida perde o sentido, porque se fica ali no raso, tentando dar sentido a algo, né, que perdeu o sentido e só volta a ter sentido quando você mergulha, quando você vai lá acessar as suas profundezas, entender as suas incoerências, entender as suas inconstâncias que se manifestam na superfície, para você ir ali, mergulhar mais fundo, né? E depois você retornar lá para a calmaria da superfície, ou não, né? Então, esse mergulho que eu estou falando seria aí o acesso ao seu inconsciente. E aí nós temos aí as estatísticas da neurociência que traz, né, que o inconsciente governa 95% das nossas ações e apenas 5% das nossas ações seria consciente. Então, 95% das decisões que nós tomamos
são baseadas em padrões já estabelecidos e as respostas automáticas do cérebro. Então, se não estivermos aqui atentos aos padrões inconscientes, eles continuam guiando a vida aí no piloto automático. Isso é uma estatística, é um estudo, então, de se observar a importância de você não temer as suas inconstâncias, as suas incoerências, essas sensações são o que ocasionam incômodos, que remexem, que inquietam e que te fazem se movimentar para sair desse piloto automático das ações, das escolhas, na forma de operar, na forma de agir na vida e para mudar, né, aquilo que está até então inconsciente, que não está auxiliando na sua vida. Porque padrões automáticos que não auxiliam precisam ser vistos, né, para movimentar aí, para você subir um próximo degrau, enfim, nos pilares da sua vida. E para subir qualquer degrau que seja, né, em qualquer coisa na sua vida, seja para realizar um sonho, seja para ter um relacionamento em outros padrões daqueles que você veio se relacionando, vai ser preciso olhar mais de perto as camadas que estão por trás de tudo isso. Como o cérebro aqui tem uma tendência a querer economizar energia, ele atua dentro do padrão que é mais confortável e que te gera X resultado, que te faz ter aquele padrão de relacionamento. Então, se você quer outros resultados, é preciso sair da inconsciência de determinados assuntos, né, que são aqueles assuntos que te geram os incômodos, né, os maiores incômodos na sua vida, que te geram inquietações, que você sabe que ali algo está fora do lugar. E são esses incômodos que te fazem ir mais a fundo, a olhar mais de pertinho aquelas camadas que tem por trás daquele determinado assunto que te geram esses incômodos. Então, lindeza, tem outro ponto aqui, antes, né, de eu falar, sobre o arquétipo da noite, e de peixes também, na lua do dia de hoje, que encontram flutuações ilusórias de como as coisas deveriam ser e não como as coisas são agora. Então, se são de determinada forma hoje na realidade que se apresentam, dificilmente isso mudará se não for feito um trabalho interno para mudança dos padrões inconscientes. Então, não adianta se iludir ou idealizar ou querer algo sem reajustar comportamentos, ações, pensamentos, né? Sem mergulhar ali na própria inconsciência e se perguntar, né, por que que isso me acontece? Como que eu preciso agir? O que que eu preciso escolher para esses sonhos, essas coisas que eu vislumbro me encontrem, que eu vibre na frequência onde isso está disponível para mim. Porque a idealização é um lugar que traz um alerta. Idealizar pode aí fazer com que se projete, né, as necessidades emocionais não atendidas em algum momento da vida, ou idealizar faz com que se desconecte da realidade da forma que é. Idealizar também pode ser um mecanismo de defesa para evitar entrar em contato com a própria realidade, lidar com aquela realidade. Então, é bom observar esse lugar da idealização dentro de uma energia mais distorcida aqui, tanto de peixes quanto do arquétipo da noite. Então, outro ponto que eu queria falar, a diferença aqui entre sonhar e idealizar, já que eu falei sobre idealização e já que esse arquétipo conduz ao lugar dos sonhos. Então, sonhar e idealizar são coisas diferentes dentro dessas energias. Idealizar é criar expectativas irreais. Então, você idealiza, mas não faz movimentos não se ajusta na frequência que aquilo está disponível para você. Para você subir um degrau em qualquer coisa que seja, há muita coisa envolvida. A autoimagem, há também o lugar de entender que as mesmas ações só vão gerar os mesmos resultados
E sonhar já é diferente disso. Sonhar é uma visão possível, é uma visão construtiva, né? Entendendo a realidade que se apresenta e os desafios dentro de expectativas reais. Né? Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro, mas, por exemplo, se você idealiza ter muito dinheiro, e aí você não está trabalhando, você entende que isso é uma idealização? Outro exemplo, você quer uma determinada profissão, sei lá, você quer ser médica, mas aí você não está estudando para fazer uma faculdade, o primeiro passo, né, para isso se tornar real, para esse sonho se realizar. Então, isso traz uma expectativa irreal, que algo vai acontecer, uma mágica ali que vai lá te colocar na faculdade ou vai trazer um diploma ali para você sem ter feito as etapas do processo. Então, lindeza, sonhar é planejar, né, ali as horas de estudo, os passos que você vai dar para fazer isso acontecer, entendendo os desafios do caminho para você chegar lá na atuação dessa profissão com maestria, fazendo aquilo que você ama, enfim, tem os passos do caminhar. Isso é sonhar e vislumbrar, né, algo dentro das coisas reais, né? Idealizar já é como se ficasse de braços cruzados, só sonhando com aquilo, mas sem movimento para. Então, o caminho aqui é transformar a idealização, né, em ação. Em vez de apenas imaginar, é buscar meios concretos para realizar os seus sonhos. Não basta ali escrever o mapa dos sonhos e deixar ele lá e aí não ter coerência com as causas que são produzidas todos os dias. Porque sem causa não há efeito, né? Isso é uma lei universal. E aí isso gera frustração. Como se requer algo se as causas não são produzidas diariamente? E isso com relação a qualquer pilar. Se você quer ter um relacionamento X e colocou lá a pessoa que você, né, se conecta, que você requer, e você não se lapida para estar naquela frequência onde essa pessoa estará disponível, né, para te encontrar, isso é uma idealização. Isso é apenas algo que gera uma frustração, né? Então, não basta escrever o mapa dos sonhos, é preciso produzir as causas diariamente. Essa é a chave. Dia após dia, produzir as causas para esse sonho, para esses sonhos aí se realizarem e não ficar só ali na idealização de que isso vai acontecer sozinho e, enfim, e aí vem as flutuações disso, né, das coisas irreais. E aí é preciso cuidado com essas energias aqui na sua distorção. Então, tem muitas partes da psique que não estão maduras, né? Estão aí infantilizadas dentro de flutuações ideais e não reais. E aí é preciso mergulho nesses lugares, né? E as incoerências, as inquietações, as inconstâncias, elas servem justamente para auxiliar a sair de certos lugares e caminhar em direção a outros, sem você perder, claro, a magia, o mistério, né, que há sim por trás de todas as coisas. É confiar sim na magia da vida, mas é estar com os pés firmes no chão para não entrar nas idealizações. E mesmo assim continuar, né, sonhando, se permitindo, porque sem sonhos a vida não tem sentido. E isso vai também ser essa conexão de Netuno em Áries, é sonhar, né, fazendo os movimentos para, né, estar naquela frequência onde as coisas estão disponíveis para você. Movimentos com os dois pés no chão e o coração, né, aí nos sonhos. Então, hoje, inclusive, está bem conectado para observar seu mapa de sonhos, ler, né, em voz alta, relembrar, porque esse é também um processo interessante a se fazer, mas hoje não está bom para fazer um novo mapa de sonhos. Eu não indico nesse período entre eclipses, mas é claro que sempre a sintonia é do próprio coração.
Essa é a maestria. Arro? Então, essa é a mensagem de conexão para o dia de hoje e voltamos a nos sintonizar por aqui. Gratidão. Namastê.